Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui estamos e eu quero contar-lhes talvez um pouco da história do nascimento deste sermão. Estávamos passeando com o Ian, o nosso neto. Fomos a uma lanchonete e, perdão, os nutricionistas, viu, de plantão, mas ele parecia já no caminho saber exatamente o que queria. Eu até tentei fazer algumas sugestões, mas não, ele sabia exatamente o salgado que ia escolher. Chegamos, prato servido, primeira mordida, e aquela expressão de alegria foi desaparecendo. Aquela sensação de que eu não fiz uma boa escolha parecia tomar conta agora do rosto do meu neto. E o que ele fez? Colocou o salgado no prato, olhou para mim, para a Cláudia e disse: eu não gostei. E como toda criança, o que é que ele faz nesta hora? Empurra para a gente e diz o quê? Coma. Se fosse no século passado e não fosse neto, eu não sei se alguém soube que... Gente, vocês acreditam que quando uma criança, às vezes à mesa, fazia isso, tinha pai que olhava e dizia: só se levanta daí depois? Mas avô, e neste século, a gente faz o quê? A gente come, escolha outro, e ainda paga por aquilo que ele rejeitou. Mas bom seria que a vida fosse assim, não é, irmãos? A gente faz a escolha, não dá certo, e a gente empurra o prato para alguém, e aquela pessoa assume. É bem verdade que a canção que a gente ouviu parece mostrar que um dia Deus fez isso por nós, não é? Mas eu queria lhe dizer que nem sempre, no dia a dia, nas decisões menores, algo assim acontece. Daí, o título da palavra de hoje, o tema do sermão de hoje: foi você quem pediu. Eu até pensei em acrescentar: não reclame, vírgula, foi você quem pediu. Não culpe ninguém, foi você quem pediu. Consegui completar este título com alguma outra coisa? Só que eu disse: não, já está bastante. De vez em quando termina aqui o nosso momento de reflexão, alguém me procura dizendo: ei, pastor, foi de um lado, foi de outro, eu virava o rosto. Então, para não parecer assim, fica somente isso: foi você quem pediu. O texto é, na verdade, um pedaço, uma frase, uma declaração do apóstolo Paulo, quando ele está falando em Antioquia. Ele faz quase que um resumo da história do povo de Deus, sinalizando para a figura de Jesus de Nazaré. Mas no capítulo 13, que é onde isso acontece, no versículo 21, está escrito assim: e depois, falando do povo de Israel, pediram rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Eu não sei se você já percebeu, mas oração é algo poderoso, mas é algo também muito perigoso. E você pode estar me perguntando: qual é o perigo que pode existir na oração, pastor? Eu vou lhe dizer: tenha cuidado. Deus pode acabar lhe dando aquilo que você tanto pede. Por isso, tenha muito cuidado. Pastor, mas isso acontece? Eu vou só citar um exemplo que eu nem pensei em acrescentar aqui. Houve um momento em que Israel estava no deserto e começou a murmurar, reclamando de que queria comer carne. Deus ouviu isso e disse: tá bom, vocês vão comer carne, mas não vão comer um dia só não, vão comer o mês inteiro, até sair pelo nariz. Pediu? Eu vou repetir só a frase primeira, não é? Foi você quem pediu. Na história bíblica, eu acho interessante porque a figura de Saul, ele aparece como resposta a uma súplica do povo de Israel. Eu não sei se há algum Saul conosco, mas o nome Saul significa desejado, aquele que foi pedido. E tem tudo a ver com a história deste homem de Deus. Vou voltar ao capítulo 13, 21 de Atos, quando diz assim: e depois pediram o rei e Deus lhe deu. E notem, é simples, não? O povo pediu, Deus concedeu. Algum problema em entender isso? A mecânica, o funcionamento, o fluxo da oração: eu clamo e Deus responde. Se eu bato, a porta se abre. Se eu busco, eu acabo encontrando. Não é assim? Pois bem, parece que aqui é um resumo a essa experiência de oração bem-sucedida.
Israel pediu um rei e Deus lhes deu um rei. E notem que não foi por um período pequenino. Aí o texto vai dizer, e depois pediram um rei e Deus lhe deu por quanto tempo, irmãos? Por 40 anos. Uma resposta sólida, consolidada. 40 anos na Bíblia significa uma geração. É algo com começo, meio e fim, é um tempo completo, é um ciclo que se fecha. E tudo como resposta de Deus à oração. E vou mais longe. Quando eu penso neste momento vivido pelo povo de Israel, duas coisas muito importantes na oração acontecem na história do povo. A primeira delas eu chamo aqui de unidade. E a segunda, definição. O que é que eu chamo de unidade? Você já experimentou concordar com alguém em oração? Você já experimentou pedir a alguém, ore comigo? Alguém já foi em sua casa somente para orar com você? Essa unidade do povo de Deus em direção à súplica, quando a gente se une, irmãos, para orar e interceder, algo poderoso acontece. Há pouco vocês ouviram falar da Patrícia. A Patrícia está em casa, ainda vai continuando o seu tratamento. Mas, irmãos, isto é milagre de Deus. Quando o povo do Senhor se une, quando há unidade, Deus responde a oração. E uma outra coisa, quando a gente define o que quer. Por diversas vezes Jesus realizou milagres e antes de realizá-los, houve alguns que ele perguntou: o que é que você quer que eu faça? Isso. O que é que você quer que eu faça? Você sabe exatamente o que quer que Deus faça em sua vida? Então são duas coisas importantes. Quando orar, defina exatamente o que você quer. Seja claro nos seus desejos diante de Deus. E busque fazer isso em unidade com o povo do Senhor, com a família de Deus. Chame alguém para estar ao seu lado em oração. No entanto, meus irmãos, em Israel, como eu disse há pouco, foi exatamente assim. No capítulo 1, capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, essa experiência é descrita assim: todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Esse é o momento em que Israel pede um rei. Eles se reúnem e notem, não faltou ninguém. Quando a Bíblia diz todas as autoridades, está falando de todos os anciãos, toda a liderança. E eu não sei se você já foi síndico de um prédio, já conseguiu fazer que todos os condôminos estivessem presentes numa reunião? Você já percebeu que às vezes é difícil essa totalidade, essa unidade? Pois bem, Israel conseguiu se reunir. Estavam ali todas as autoridades reunidas diante de Samuel. E qual foi a súplica? 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Eles disseram: dá-nos um rei. As duas coisas estão aqui presentes: unidade e definição de propósito em oração. Eu preciso ter uma oração com propósito e eu preciso, ao mesmo tempo, estar unido com o povo de Deus em oração. No entanto, meus irmãos, não chame de saída a porta que Deus não abriu. É interessante, né, irmãos, que às vezes a gente vai para algum lugar, e eu não sei se você já viveu assim, momentos de fobia, onde você chega em um lugar e a primeira coisa que você procura, o que é? A saída de emergência. Você vê um aglomerado de pessoas e à medida que você vê alguma situação de desconforto ou algum risco, você prefere ficar onde? Próximo à saída de emergência. Agora eu me preocupo porque às vezes em meio a um conflito a gente chama de saída aquele caminho que não foi sinalizado por Deus, aquela porta que não recebeu de Deus o selo do Espírito Santo. Quando Israel se une e procura Samuel dizendo: dá-nos um rei, a motivação daquele povo é razoável. Eles dizem assim para Samuel: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Então nós temos um problema. E nós começamos a pensar sobre isso. Seus filhos não têm autoridade, integridade para conduzir o povo. E é só uma questão de tempo. E vai encerrar a sua liderança sobre nós. Então a motivação parece lícita, não é, irmãos? E é daí que surge a ideia. A única saída qual é? Vamos pedir um rei sobre nós. Eu vou adiante, irmãos, com essas palavras carinhosas de exortação. Tenha muito cuidado com qualquer coisa é melhor que isso. Às vezes, para
tomar uma decisão, fazer uma escolha. Você está numa situação como essa, percebe que o problema vai aumentar, e para não ficar sozinho, para não ficar sozinha, qualquer namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, serve. Você está numa situação de dificuldades de sustento, e qualquer porta que se abre, você identifica como razoável, como boa, como necessária. Você está numa situação de dor e de conflito, e todo e qualquer apelo espiritual, mesmo quando confronta, mesmo quando discorda, mesmo quando é contrário aos princípios de sua fé, você abraça. Porque no meio do desespero, qualquer alternativa, qualquer coisa é melhor do que estar passando por isso. E então, notem a continuação da conversa do povo com Samuel. Ele diz assim: escolhe agora um rei para que nos lidere. Meus irmãos, é muito complicado quando eu me aproximo de Deus e eu sei o que eu quero. Senhor, eu quero ver essa situação resolvida. Samuel está envelhecendo. Os seus filhos já mostraram que são corruptos. Nós não podemos ficar à mercê desta situação. E então, no meio deste conflito, eu acrescento mais uma coisa à minha oração. Eu digo: Senhor, o que eu quero é isso. E esqueço de dizer uma frase preciosíssima em oração: contudo, seja feita a tua vontade. Israel queria somente ter um líder. E na continuação da história, sabe o que é que eu descubro? É que Deus nos chamou, irmãos, para que sejamos semelhantes a Ele. O regime estabelecido em Israel até então era aquilo que a gente chama de regime teocrático, onde Deus dirigia a sorte do seu povo, o curso da história de Israel, através daqueles que Ele mesmo levantava. Mas parece que Israel está cansado disso. Está cansado de ser diferente dos demais povos. Está cansado de não ter um rei que tenha um tótem, que tenha uma imagem para identificá-lo como rei. Está cansado dessa coisa de que até falar o nome de Deus era algo proibido. Os outros povos à nossa volta usam isso como arma, inclusive contra nós. O nosso Deus não tem esposa, não tem filhos, porque era assim com Baal, era assim com os deuses daquela terra. E olhem a justificativa. Eles dizem assim: a semelhança das outras nações. Isso me incomoda tanto, irmãos, quando o nosso pedido é colocado diante de Deus e a justificativa é somente uma: para que eu possa ser parecido, para que eu possa ser semelhante, não ao Senhor, mas àqueles que estão à minha volta. Samuel ficou muito chocado com tudo isso. Ele foi ao trono de Deus também em oração, e Deus disse a ele uma coisa que para mim é muito forte. Deus disse: olha, Samuel, fica tranquilo, que eles não estão rejeitando, não é a você, o que eles estão rejeitando é a mim, não é a você. O problema de Israel não é com você, o problema é comigo. O problema é comigo. É por isso que eu quero insistir com você, sabe? Tenha muito cuidado com aquilo que você pede, com aquilo que você suplica. Até porque, sabem, Deus sempre nos avisa. Por isso, não ignore os avisos de Deus. Eu vou ser mais claro. Na história bíblica, quando Samuel vai conversar com Deus e desabafa, dizendo que está se sentindo terrível, como é que algo assim pode acontecer depois de tantos anos na liderança do povo? Eu estou me sentindo rejeitado, isso é absurdo que o povo de Israel está clamando. Deus diz a ele o seguinte: olha, agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. E na continuação do texto eu fiz apenas uns cortes, viu? Não é inclusive a totalidade, mas por exemplo, no versículo 11 ele diz assim: olha, avisa a esse povo que esse rei que eles querem, tanto querem, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo. Ele vai constituir, organizar um exército fixo, e aquele rapaz, o seu filho que trabalha aí com você, vai ser convocado, porque eles vão precisar agora fazer parte da guarda do rei, da guarda do palácio. E ele vai adiante, ele diz: olha, as suas filhas também vão ser tomadas para trabalhar dentro do palácio.
vão deixar a casa de vocês, a família, a sua família, vai sofrer com a súplica que você está fazendo. E diz mais: tomará de vocês o melhor das plantações. E eu vou avançar: tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Isso aqui tem a ver com imposto. O que Deus está dizendo a Israel é que tem um custo por trás disso, e que Israel precisava se preparar. Primeiro, porque ia haver a família fragmentada, os filhos se tornando servos do rei, ou no palácio, ou trabalhando com especiarias. Ele fala assim das mulheres se tornarem perfumistas, isso é tão interessante. Ou mesmo no exército, na guarda real. Só que o texto avança dizendo: olha, o seu dinheiro também, isso tudo vai mudar. Eu não sei porquê, irmãos, algumas vezes a gente toma algumas decisões imaginando que a conta não vai chegar, que o preço da desobediência não vai nos alcançar, que o prejuízo de uma relação, por exemplo, extraconjugal não vai acontecer, que a corrupção, sabe, que o fato de eu ter aceitado aquilo, nunca ninguém vai descobrir. E há quem ore para que Deus apague as marcas do seu erro. Deus não é cúmplice do meu pecado, meus irmãos. Deus não é cúmplice dos meus pecados. E aí o texto sagrado diz que ainda Deus solenemente diz assim: naquele dia, quando tudo isso acontecer, quando você perceber que não deu certo a sua escolha, naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Essa é uma fase tão difícil, não é, irmãos? Quando a gente começa a colher aquilo que nós plantamos. E há quem se surpreenda, há quem olhe para os céus e diga: mas como eu estou vivendo essa situação? Existe uma lei nas Escrituras Sagradas, que é a lei da semeadura e da colheita, que tudo aquilo que eu semear, eu irei colher, eu irei ceifar. E aqui no texto sagrado diz que isso algumas vezes é acompanhado do silêncio da parte de Deus. Eu sei que os púlpitos hoje não gostam muito de pregar coisas assim. Preferem pregar sobre sucesso, felicidade, bênção, riqueza, prosperidade, sabe, de um Deus que passa pano, sabe, de um Deus que parece ter como missão na vida passar o pano em tudo quanto eu faço, em tudo quanto é decisão que eu tomo, sabe. Deus não é avô, irmãos, avô sou eu. Avô sou eu. E aí o texto sagrado diz que, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Não importa tudo quanto você disse, nós queremos ter um rei. E eles dizem: seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Eu há pouco falei de uma lei, não foi de semeadura e colheita. Vou dizer-lhes: plante uma má escolha, colha frustração. Toda escolha má traz resultados, irmãos. Lembram-se da última frase? Volta para o slide anterior. O sonho de Israel era ter um rei que fizesse o quê, irmãos? Que saísse à frente do povo para combater. Não era assim? Avance, por favor, porque eu vou ler um trecho que descreve uma primeira batalha enfrentada por Saul com os filisteus. Levanta-se no meio do exército filisteu um gigante chamado Golias. E ele era realmente muito grande. E ele se aproxima do povo de Israel e ele diz assim: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. À luz do que nós lemos, do desejo do povo, quem deveria ser este homem? Ele foi? Foi não. Mas, vou lhe dizer, quando Saul é descrito na Bíblia, o seu corpo, a Bíblia diz que ele era mais alto, sabe, os demais, batiam aqui no ombro dele. Portanto, para lutar com o gigante, a gente escolhe quem? O maior. É você quem vai.
A gente escolhe quem? Quem está com a coroa. Não era o seu sonho? Não era o seu sonho ter alguém ao seu lado que pudesse compartilhar a sua vida? Ah, pastor, eu tenho tanto sonho, tenho disso, tenho aquilo. Pois bem, aí veja o que acontece. O gigante diz isso, aí a Bíblia diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí eu lhe pergunto: e ele foi para a batalha? Não foi. Quando Davi se aproximou, o que foi que ele disse? Você não tem condições, porque ele avalia Davi a partir dele mesmo. A medida que ele utiliza para avaliar a capacidade de Davi é a mesma medida que ele está se autoavaliando. E sabe aquele sonho de ter alguém que seja meu companheiro, minha companheira, que seja meu ajudador, minha ajudadora, uma igreja isso, um trabalho isso. Eu estou falando de todo tipo de escolha, viu, gente? Aí vem uma frustração enorme, porque exatamente aquilo que você esperava não aconteceu. Aí eu volto com aquela palavra que eu acho tão complicada. Foi você quem pediu. Eu vou dizer mais, sabe? Quando, no começo, uma má escolha, ela costuma parecer abençoada. Você já percebeu que a má escolha, ela sempre vem disfarçada? Você passa um momento assim de uma felicidade, pronto, estou feliz, tenho o meu rei. Se for baiano então, né? Oh, meu rei. Eu tenho meu rei ao meu lado, eu tenho a minha rainha ao meu lado, eu tenho o trabalho, o emprego que sempre sonhei, eu estou cursando o curso que eu sempre desejei. E aí você começa. No começo, o lobo ele não mostra suas garras, sabe? O fracasso não mostra, a desilusão não mostra. Por que eu vou lhe dizer isso? Estou a dizer-lhe isso porque logo no início da história de Saul, pense no homem de um coração humilde. Quando olharam para ele e disseram: você vai ser o rei de Israel. Aí ele para e diz assim: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E continua: e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Que coisa linda, né, irmãos? Ter alguém que se sente no trono com um espírito desse de humildade, que olhe para si mesmo e não considere o trono algo que lhe venha à cabeça. Mas poder é uma coisa tão danosa. Se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Não dê dinheiro não, dê poder. É impressionante. O tempo passa, irmãos, e veja o que é que ele resolve fazer no Monte Carmelo, o lugar mais fértil de Israel. Ele vence uma batalha, não faz inclusive o que Deus havia mandado, e a Bíblia diz que Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. É triste, né, irmãos, quando começa essa fase de construir monumentos para si mesmo. Muito triste. Eu vou fazer só uma observação, por favor. Eu não sei nem se deveria fazer. Está comigo, Senhor? Deixa eu lhe dizer, recentemente eu vi uma grande liderança religiosa no nosso país, um busto colocado, não sei quantos viram isso, eu fiquei olhando assim, disse, mas meu Deus, é muito, não é, irmãos? E para um povo que aprendeu que não deveria fazer imagem nem do que está sobre a terra, nem embaixo da terra. O ministério que Deus tem me dado ao longo desse tempo, irmãos, se o rosto desse ministério for o meu, uma desgraça aconteceu, irmãos. O rosto precisa ser o rosto do Cristo, a face precisa ser a face de Deus. As minhas vitórias, os monumentos que vamos erguer, as nossas vitórias, devem glorificar a quem, irmãos? Ao Senhor. Ele, é a Ele toda a glória, é a Ele todo louvor, é a Ele toda a honra. Eu tenho certeza, irmãos, que daqui a algum tempo, quem sabe 40 anos, alguns vão chegar, vão ver uma foto que está lá, está tão pálida, né? E vão perguntar, quem foi esse? Ah, foi um pastor que passou por aqui, ele batizou seu avô, sua avó, e ninguém mais vai lembrar.
Mas quando perguntarem quem é o Senhor desta igreja, sabe o que é que vão dizer? Permanece o mesmo. É o Cristo, irmãos. É o Cristo. Mas eu vou mais longe. Quando ele foi buscar as jumentas do pai que tinham se extraviado, ele resolveu ir até onde estava o homem de Deus e perguntar, mas ele era tão zeloso com a espiritualidade, com o povo de Deus, com os sacerdotes, com os profetas, que ele diz assim: não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Vê que atitude, né? Aí você olha para uma criatura dessa, tão espiritual, pastor, é de uma espiritualidade tão grande. Lá no meu ambiente de trabalho, pastor, só que o tempo passa, e sabe aquela coisa do efeito do poder? Há um momento em que ele está se vendo acuado pelo crescimento e ascensão de Davi, que aí ele dá uma ordem. Ele diz o seguinte: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Que diferença, não, irmãos? Que diferença, que diferença. Muito bem, estamos chegando ao final, e eu me lembrei ao final de uma canção que todos nós cantamos quando crianças. 3 palavrinhas só. Aí eu digo, tá certo, vou terminar com 3 palavras também. 3 palavras para quem está orando. Primeiro, submeta-se. Submeta-se. Você percebeu que em uma situação de crise, em uma situação de pressão, em uma situação de desgosto, em uma situação de dor, é arriscado por demais abrirmos mão de nossos princípios em função de nossas escolhas ou desejos. Não submeta o poder de Deus à sua vontade, mas submeta as suas possibilidades àquilo que é a vontade do Senhor. O movimento precisa ser inverso. Sim, eu entendo que Samuel está prestes a morrer, tem envelhecido, os filhos dele são corruptos. Mas você já parou para pensar que é Deus quem é o Senhor da história? E antes de qualquer atitude impulsiva, você precisa se submeter àquilo que Deus quer. Tenho visto gente hoje acelerando processos, ou por conta do tempo. Pastor, se eu não me separar agora, eu já estou com tal idade, eu não vou conseguir reconstruir a minha vida. Eu quero ser feliz. Eu vivi o tempo todo, o senhor sabe desde quando é que eu trabalho? Eu trabalho desde a adolescência, na história dos meus pais. Eu já trabalhava para ajudar em casa. E eu agora quero pensar mais em mim. Eu quero ser egoísta. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas egoísmo está num processo de consagração, sabe, de libertação. Ser egoísta parece que está virando virtude, viu? O que eu estou dizendo podem anotar. Mas provavelmente o egoísmo vai se transformar em virtude daqui a pouco tempo. Precisamos ser um pouco egoístas. Pensar mais, muito mais em nós mesmos do que em qualquer outra pessoa. Já ouviu coisas semelhantes? Pois bem, uma palavra das 3, submeta-se. Uma segunda palavra das 3, basta, chega. Cuidado para não insistir demais com aquilo que Deus já lhe disse, não. Porque pode chegar o dia em que Deus vai chegar à seguinte conclusão: ele só vai aprender de um jeito. Ela só vai aprender de um jeito. Eu já disse que não. Já me perguntou, já pediu sinais, eu já mandei 1.345 profetas para dizer não. Aí de repente a gente encontra um profetazinho meia boca, que diz exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Aí o que é que a gente grita? É de Deus! Faz aquele grito que eu dei no domingo passado, né? Aleluia! E a gente põe os pés pelas mãos, a gente atropela tanta coisa. E a terceira das 3 palavras, eu tinha dito a você, não foi? Que a minha palavra é para quem está orando, não foi? Pode parecer esquisito, mas é ore. Está orando? Qual é a minha palavra?
Continue, ore. Se você orar, você vai atrapalhar menos do que você imagina. Entendeu? Se você continuar orando, você vai atrapalhar menos. Você vai deixar Deus agir. E sinceramente, irmãos, esperar em oração é uma das coisas mais difíceis para mim. Não sei se para você. Porque parece que a gente está perdendo tempo enquanto está de joelhos na presença de Deus. Porque parece que sobe um calor assim, que eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente ainda justifica usando a etimologia. O senhor já parou para olhar a palavra oração? A ação está dentro da palavra oração, então eu tenho que agir. Está escrito aonde? Heresias, capítulo quanto? Se Deus não respondeu, é porque eu não tenho que fazer o quê? Nada. É só esperar. Ah, mas as coisas estão passando, o tempo está passando, Samuel está na liderança, o que é que eu preciso fazer alguma coisa? Você precisa continuar orando, ô mulher de Deus. Você precisa continuar orando, homem de Deus. Porque às vezes a gente escolhe um tal de um Saul e passa 40 anos até que as coisas são realinhadas dentro do propósito divino. Bom, eu vou terminar, que os irmãos estão muito silentes. Foi você quem pediu. Eu gostaria tanto de terminar o sermão de hoje pedindo para que você olhe para alguém que está ao seu lado, mas não vou fazer isso não. Porque eu sei que tem gente que vai se aproveitar. E provavelmente, ao invés do foi você quem pediu, alguém vai dizer assim: eu não disse, eu não avisei. Se bem que mulheres não costumam fazer isso, né, irmãs? Mulheres não costumam fazer isso. Quem faz isso, na maioria das vezes, são os homens. Homem é uma coisa séria, irmã. Homem é uma coisa, fica só esperando o momento para chegar para a irmã e dizer assim: eu avisei, você nunca me escuta. Eu falei, eu disse, cuidado com aquela criatura, cuidado com aquela mulher, cuidado com aquele homem, não faça, não assim. Você não me escuta, fez escondido. Homem é uma coisa séria, né, irmãs? Homem é uma coisa séria. Mas aqui estamos, irmãos, e eu queria desafiar você a estreitar ainda mais os seus laços de comunhão com o Senhor, de entender a vontade dEle. Uma das coisas mais lindas para mim é quando Jesus olha para nós e diz assim: eu não vou chamar mais vocês de servos, não. Vou chamar vocês de quê? De amigos. Porque tudo eu tenho dado você a conhecer. Você conhece essa amizade com Deus? É por isso que a canção que nós vamos cantar, ela fala dessa amizade com o Senhor, dessa relação de lealdade, dessa relação de submissão. E o curioso é que quando a Bíblia me diz que define a amizade com Cristo, ele diz assim que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Senhor, não é sereis meus amigos se todo dia estiver na minha casa. Amigo não é assim, não é aquele que está... Sim, você pode estar aqui todos os dias na casa do Senhor, mas isso não faz de você um amigo dele. Não faz. Amigo é aquele que a gente às vezes nem precisa falar, a gente já entende. É com quem a gente compartilha, quando a gente abre o coração. Eu vou dizer assim, os seus desejos, os seus sonhos, eu até acredito que são lícitos, que são justos, que são razoáveis, mas eu quero insistir com essas 3 palavras. Primeiro, submeta tudo isso ao crivo do Senhor, à peneira da oração, sabe? Ao filtro da graça de Deus, da misericórdia dEle. Fecha seus olhos e conversa com Ele, enquanto já escutamos já a melodia desta canção que há de nos inspirar neste momento precioso na presença do Senhor.